Se você clicou nesse vídeo aqui é porque provavelmente você já conhece, já ouviu falar ou até já participou do movimento Legendários. É um movimento que começou fora do Brasil, que visa trazer mais masculinidade, mais honra, mais disciplina, mais caráter e conectar mais os homens a Deus, né, a família, a religião de uma forma geral, o que obviamente é muito importante e muito necessário, principalmente na atualidade, onde a mídia e todos os meios de comunicação, as artes, os artistas, os autores, eles são claramente contra o homem se posicionar como homem, como autoridade, com masculinidade, com confiança, autoestima e principalmente força. Eles não gostam nem um pouco disso. E quando vem um movimento como Legendários falar sobre isso, é legal, é importante na minha visão. Mas o que eu tenho para falar sobre isso, a crítica que eu tenho sobre esse movimento, não está no movimento em si, mas sim nas circunstâncias que a gente está vivendo hoje, na situação que permitiu que esse tipo de movimento se criasse. Pelo que eu sei, tudo que acontece dentro do movimento não é divulgado, né? Eles vão para a natureza, fazem trilhas, acampamentos e fazem uma série de dinâmicas lá que não são divulgadas. Mas dá para a gente ter uma noção básica do que eles fazem ali, para ter uma conexão maior com a natureza, com Deus, enfim, com o Criador e com as criaturas e com a natureza de um modo geral. O que me admira é uma geração ou uma classe de pessoas, uma classe de homens que precisam pagar 10, 20, 30, 40, sei lá quantos R$ 1.000, que não é barato, simplesmente para ter senso de pertencimento, contato com a natureza, oração, reflexão e meditação para se transformar em um homem melhor. Na semana passada, um colega meu fez um post zoando o movimento dos Legendários e eu fiz um comentário dizendo o seguinte: Legendários, um monte de cabra rico pagando para fazer o que o meu pai e o meu avô faziam de graça todos os dias. Ou seja, a gente realmente perdeu tanto o contato com a natureza e com essas coisas que são naturais do homem, que a gente precisa pagar. Homens ricos, eles não veem outra opção a não ser pagar para ter esse tipo de contato. Enquanto meu pai, nesse exato momento, deve estar mexendo com alguma coisa na terra. Meu avô, essas horas aqui, quando era vivo, estava mexendo com a terra, estava em contato com a natureza, estava suando, estava exercendo a sua força física, estava, entre aspas, dominando a natureza de alguma forma e em contato com Deus o tempo inteiro. São duas pessoas, meu pai e meu avô, que vão à missa, são religiosas, leem a Bíblia, estão sempre em contato com Deus e com a natureza todos os dias. Isso é o normal. Me deixa muito intrigado o fato de que homens ricos, hoje em dia, principalmente da área da tecnologia, da internet, eles acreditam que ter um contato com a natureza, fazer trabalhos manuais, ou ter um senso de equipe, de ritual, é uma coisa transcendental demais, é uma coisa que precisa ser buscada num grupo. Porque, cara, há 50 anos atrás, todos os homens faziam isso e não precisavam pagar nada. Pelo contrário, ganhavam com isso. Mas, infelizmente, o homem moderno perdeu isso e ele acha que ter contato com a natureza é sair do comum, é ter uma novidade em sua vida, quando na verdade a novidade, o anormal, o fora do comum é ficar na cidade. O anormal é ficar pisando em asfalto. A gente viveu milhares de anos em contato com a natureza e apenas algumas décadas ou 100 e poucos anos com contato com eletricidade, décadas com contato com a internet apenas. Então o normal, gente, o normal é ter contato com a natureza, o normal é isso. Pelo lado do marketing, criar esse produto que devolve para os homens ricos essa oportunidade de ter contato com a natureza e se sentir bem com isso, é genial na estratégia de marketing. Mas é lamentável que os homens não tenham percebido que isso é a coisa mais normal do mundo. Vai para o sítio, vai para um lugar de natureza, vai fazer isso sempre e não só num movimento, num clã, num clube que você paga milhares de reais para participar. Eu particularmente não consigo viver sem esse tipo de contato, nunca consegui. E por mais que eu goste de trabalhar com internet, trabalho com internet há muitos anos, eu não consigo ficar sem contato com a natureza, sem fazer trabalho manual, sem ficar mexendo no sítio lá com alguma planta ou fazendo algum trabalho lá.
Estou sempre fazendo isso, postando lá no Instagram, então eu não consigo viver sem isso. E eu fico muito intrigado de saber que tem pessoas que ainda não descobriram que essa é realmente a verdadeira vocação do homem. Não é ficar no ar-condicionado, a gente não foi feito para isso. Podemos gostar disso porque isso vai trazer para a gente um conforto. Quando você tem um ar, quando você tem um ambiente controlado, quando você tem tudo isso, fica muito mais fácil de ler, de estudar, de se desenvolver intelectualmente. Mas o seu outro lado mais animal, mais primitivo, ele precisa desse contato para que ele entre em equilíbrio e ele fique calminho, ele fique de boa e te dê paz. E esse foi um vídeo que eu nem roteirizei, eu só liguei a câmera aqui e resolvi falar um pouco sobre isso, porque é uma coisa que realmente me intriga de alguma forma. E eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha desse movimento aí, o que você acha aí desses influenciadores, desses caras da internet que dizem que o movimento, que o contato com a natureza é a melhor coisa do mundo, mas só fizeram isso lá no Movimento Legendários e não sabem realmente a força que isso tem no dia a dia. E se você já participou, deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero trocar uma ideia com você e ver como é que é isso aí. Não que eu vá participar, não acho que eu precise, mas queria saber como que foi a sua experiência, beleza? Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Valeu!